Muito bem, então aqui na pasta de demonstrações, aqui está, nós temos várias demonstrações. Você pode ver aqui na barra de status, eu tenho 51 itens, então são pelo menos 51 demonstrações diferentes. Algumas delas se complementam, né? Por exemplo, essa daqui, eu tenho um Active Record CRUD, é o servidor, e tem um Active Record Showcase, no caso é o cliente desse servidor, tá? Eu vou começar com a primeira aqui, ó, esse Action Filters. Tá, vou pegar este caminho aqui, Ctrl C. Aqui no Delphi eu vou abrir esse cara aí. Tá? Então como é que é a lógica de funcionamento dele aqui, ó? Se você vier em Project, View Source, você vai ver o conteúdo do projeto, o arquivo DPR, né? Você sabe que o arquivo DPR ele tem um begin e, logicamente, um end, né? Então, o que é que ele faz aqui, ó? Ele vai executar o servidor na porta 8082, tá? Ele tem também uma procedure run server, que inclusive está sendo chamado aqui, ó, run server 8082. Ela está aqui em cima, tá? Então, ela recebe a porta 8082. E o que é que ela faz? Ela faz a mágica dele aqui, do MVC Framework, tá? Ele vai escrever alguma coisa ali na tela, né? Ele vai instanciar na linha de comando, como se fosse uma janelinha do prompt, tá? Então, ele vai escrever isso daqui na linha de comando, vai setar a porta padrão, vai setar Active True, vai informar qual é a porta que ele está rodando e vai informar para o usuário que se ele quiser parar o servidor, basta ele pressionar Enter. Caso o servidor seja parado, ele libera o servidor aqui. Só isso mesmo, tá? Aqui no arquivo principal, né? Muito bem. O que é que ele tem mais aqui? Ele tem um Web Module, tá? Esse Web Module ele pertence ao Framework. Nesse Web Module aqui, ele vai adicionando os controllers dentro do MVC, dentro do engine, né, do motor do MVC, tá? Então, se nós tivermos 20 controllers, nós vamos adicionar os 20 controllers dentro do engine do MVC. Para isso que serve o Web Module, tá bom? Daí eu tenho aqui um Business Objects. Esse Business Objects, ele está criando aqui uma pessoa. Tá? Uma pessoa é uma classe simples, ó. Está herdando de ninguém. Ele criou aqui alguns atributos, né? Último nome, data de nascimento, primeiro nome e se o cara é casado ou não, tá? Esse DOB é Date of Birth, data de nascimento, tá? Daí tem aqui algumas propriedades, né? O write dele, no lugar de ele ter apontado direto para o field, ele criou um método set, tá? Você sabe que esse read aqui é o get e o write é o set, tá? Quem vem de outras linguagens, tá bom? Então eu posso apontar o meu get direto para o meu campo, se eu quiser, ou eu posso criar um método set get campo, tá? E aí eu só retorno esse campo aqui, esse field, tá? Da mesma forma eu posso apontar o meu set direto para o meu campo. Eu poderia ter colocado apenas aqui, ó, first name, aqui também, tá bom? Mas nesse exemplo dele aqui, ele criou um método setFirstName, que está aqui, ó. Vamos ver o que é que ele tem implementado nesse método. Eu vou segurar o Ctrl e vou clicar aqui em cima. Ó, está simplesmente atribuindo o valor para o firstName, tá? Então, sem necessidade, essa parte aqui. Provavelmente ele fez assim apenas para mostrar que é possível, que você pode implementar alguma coisa aqui no set, tá? Mas de fato podemos apontar direto para o field. Bom, então tá aí, nós temos um objeto de negócio chamado pessoa. E finalmente temos o controller aqui, ó, tá? Vamos trabalhar com esse conceito de controller. É no controller que nós controlamos as nossas rotas, tá bom? O controller que nós criamos, ele necessariamente tem que herdar de TMVC controller, tá bom? A minha rota para esse controller é a rota padrão. Então, quando eu chamar lá o servidor, meu IP 8080, que é a porta, né? Lembre que a porta aqui é, 8082.
Então, quando eu chamar o meu servidor 8082, ele vai cair direto nesse controller aqui, ó. Tá bom? Ok, e quais são as rotas que eu tenho dentro dele? Dentro dele, eu tenho um people e um id, ó. Tá? Então, eu vou chamar barra people e vou passar um id. Tá? Observe, essa ação não pode ser chamada a partir de um browser, né, a partir da barra de endereço do browser, porque ela necessita que o header accept seja preenchido com application JSON. Então, você tem que usar o Postman para fazer esse teste aqui. Então, quando o usuário colocar barra people em um id, ele vai cair no método getPerson. E o valor que ele mandar no id já vai ser atribuído nessa variável aqui, tá? Vou pressionar Ctrl, vou clicar aqui no getPerson e nós vamos aqui para esse método. O que ele vai fazer nesse método? Ele vai instanciar uma pessoa, aqui ó, uma pessoa, vai colocar o nome da pessoa, vai colocar o último nome, vai colocar a data de nascimento, vai dizer que ele é casado e vai renderizar essa pessoa. Nesse momento aqui, essa pessoa aqui, ó, vai voltar como um objeto JSON para o cliente, tá? Então vamos lá, vou executar. Ele vai executar esse servidor na porta 8082. Eu vou abrir o Postman. Vou tentar chamar direto 8082 para ver o que acontece. Não encontrado. Não tem essa rota só para 8082, tá? Por quê? Porque apenas a rota 8082 ela chega no controller, mas ela não chega em nenhum método. Então ele vai dar um not found. Eu tenho que colocar people. Se eu colocar people lá, o que vai acontecer? Mandei not found. Por quê? Porque eu preciso passar o id como parâmetro, tá? Então vou passar um id qualquer como parâmetro, 2. E ele retornou not found de novo. E agora, por que será? Vamos olhar aqui de novo, ó. Essa ação não pode ser chamada a partir de um browser. Vamos tentar chamar isso aqui a partir de um browser, para a gente ver o que acontece. A minha rota tá ok, tá? Minha URL aí tá tranquila. Vou abrir aqui. Dá um not found também. Ah, então olha só. Ele menciona aqui que eu tenho que colocar no accept header a opção application JSON, tá? Então aqui nos headers eu vou marcar um accept, vou tirar o content type e no accept ele vai mandar um application JSON. Vou mandar. Agora sim, ele mandou aí para mim o JSON que foi gerado lá no lado do servidor, tá? E por que eu tenho que marcar esse accept aqui? Porque aqui, ó, eu coloquei essa opção, tá bom? Então eu teria que mandar aquele carinha ali no accept, tá? Normalmente, né? Costuma ser no content type, mas tem alguns servidores que solicitam que você mande aí no accept. Mas enfim, é você que vai configurar isso no seu servidor, tá bom? Alright, então aqui nós já conseguimos ver a implementação de um JSON retornando de forma bem tranquila, né? Você instanciou o objeto Delphi aqui, ó. Não precisa se preocupar em dizer Delphi to JSON, nada disso, tá? Só chama o render passando o seu objeto e ele volta para o cliente de forma tranquila. Tá. Vamos para um segundo exemplo, tá? Esse segundo exemplo, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Basic Demo Server. Esse Basic Demo Server, ele inclusive, dentro de BIM, ele tem um www. Ele é daqueles exemplos que você pode inclusive gerar um HTML para ele. Você pode gerar um site todo dentro dele aqui se você quiser, baseado num template, tá? Não é o nosso interesse. Nosso interesse é ter apenas um servidor REST que retorne os objetos para o cliente em Flutter e que receba os objetos que vêm do cliente Flutter, tá? Mas eu vou mostrar para você esse exemplo aqui, ele vai ser interessante de analisar. Vou matar esse servidor. Vou pegar o caminho desse cara aqui, ó, Ctrl C. E vou abrir essa demonstração aqui
para a gente analisar. Então tá, primeira coisa que a gente analisa, quando a gente abrir uma dessas demonstrações, você vem aqui em Project View Source, para ver o que é que ele colocou aqui, tá? Então nesse cara aqui, ó, no meu Begin, ele vai iniciar o servidor na porta 8080, ok? Ele está definindo o número de conexões máximas como 1024, então você pode ver quais são as outras opções que existem dentro desse Web Request Handler Proc. E no meu Run Server, vamos ver o que é que tem dentro dele aqui. Ele tem um método aqui, né, que é um handler customizado. Tá? Esse handler customizado, pelo que eu observei em outros exemplos dele aqui, ele costuma ser utilizado para você fazer um controle de API, fazer algum tipo de conexão com um banco de dados diferente, tá? Digamos que você trabalhou com o Firebird ou com o MySQL, você pode trabalhar com um ou com outro, né? Então, você faria o controle da sua conexão aqui entre um e outro, tá certo? Provavelmente nós não vamos utilizar isso aqui no nosso servidor, tá? Muito bem, e logo aqui embaixo, né? Ele seta o número máximo de conexões, colocou como 0, e aqui vem, ó, um link para você observar o que é isso daqui, ó, mais informações sobre esse Max Connections está aqui, então você pode entrar aqui e dar uma olhada nisso, né? Daí ele seta o Listen Queue, que é a lista do ouvinte aí, então ele colocou um padrão de 200, né, para ele. Onde é que você pega mais informações sobre isso? Aqui, ó, tá? Mas enfim, esses caras aqui, se você quiser se aprofundar e analisá-los, vai em frente, tá? Mas nós não vamos utilizar isso daí no nosso servidor, tá? Finalmente, então, ele vai startar o nosso servidor na porta que foi passada aqui para ele, que é a porta 8080. Se você quiser startar em outra porta, basta que você altere o número da porta aqui, tá bom? O que é que nós temos mais aqui ainda? Temos um Web Module. Dentro do Web Module, nós registramos o nosso controller no Engine aqui, ó, tá? Então, tá aqui o controller devidamente registrado no Engine. Ele também registrou alguns documentos, né, que são os documentos HTML que ele vai utilizar nesse exemplo aqui. Não se preocupe com isso, porque nós não vamos utilizar, tá? E aqui ele tem um controller, né? É no controller que a mágica acontece, tá? O controller, ele tem que herdar de MVC Controller, como nós já sabemos. A rota dele, desse controle aqui, é a rota padrão, tá? E ele tem alguns métodos aqui, ó. Então, se depois que eu executar o servidor, eu colocar no browser lá o endereço do IP, o localhost 8080, ele vai me retornar o procedimento index, tá? O procedimento index, ele vai carregar o index.html, tá bom? Já se eu colocar /hello, é um get também, ó, vai chamar o hello world. O hello world, o que é que faz? Ele vai imprimir hello world called with get. Daí ele tem aqui um outro hello, mas agora é no método post. O que acontece com o hello no método post? Ele pega o corpo da requisição, ó, context. Veja que nesse método aqui eu nem tenho aquele web context lá, tá? Então eu estou utilizando o context do controller mesmo, não tem problema. Context.request.body. Esse cara aqui vai ser um objeto JSON. O que é que ele faz então? Ele pega esse carinha aqui, ó, e já converte para um JSON aqui em cima, tá? Adiciona um par nele e renderiza esse JSON de novo. Então esse vai retornar esse mesmo JSON que você mandar de lá para cá, vai retornar agora com esse par modificado, tá? Ok, e finalmente nós temos aqui um div passando dois parâmetros, é um get também, tá? Esse div passando dois parâmetros, ele vai gerar uma exceção, ele é para gerar uma exceção, caso você passe um parâmetro que gere a exceção, né? O que é que ele está fazendo aqui? Ele está dividindo um número por outro, ó, tá? Então se eu passar aqui 2 e 0, ele vai gerar essa exceção aqui para mim. Aí a gente pode ver qual é o objeto de erro que ele retorna para o lado do cliente, tá bom? Então vamos testar todos esses exemplos. Eu vou pressionar F9 para executar esse servidor. Aí está, servidor na porta 8080. Se eu vir aqui no navegador e chamar na porta 8080 aqui, ó, o que é que vai acontecer?
erro de socket. Tá. Vou matar a aplicação. Vou executar de novo. Deu um erro de socket, mas ele carregou aqui a aplicação, né? Enfim, é para aparecer esse HTML aqui, tá? E ele está executando mesmo aqui, ó. Post request, ele já colocou Bob. Ó, 20 dividido por 2 igual a 10. Que ele vai gerar uma exceção, né? Ele vai mandar algum número que não pode ser dividido, tá? Enfim, esse aí é o meu padrão, né? Eu também posso chamar esse padrão aqui no Postman, tá? Então, get no 8080. Aqui, ó. Ele retorna exatamente um conteúdo HTML para mim. Tá? Aquele HTML que apareceu lá no browser é esse cara aqui, tá bom? Muito bem, essa aí é a minha rota padrão, né? Agora vamos chamar o hello. Se eu chamar o hello aqui, ó, barra hello, o que é que vai acontecer? Ele retornou para mim hello world chamado com o get. É exatamente o que nós temos implementado aqui, ó. Hello world chamado com get, tá? Agora eu vou chamar o hello com o post. Eu vou colocar um breakpoint aqui para a gente ver o que vai acontecer. Vamos mudar aqui para um post. Mandei. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui no context.request.body. Eu vou selecionar isso aqui, eu vou pressionar Ctrl F7. E tá aqui, ó. O corpo é um objeto JSON. Que objeto JSON é esse daí? Esse é o objeto que eu estou mandando aqui, ó. Estou mandando um banco, né? Com ID 0, código 166, nome banco 665, URL www.665.com.br. Foi o objeto que chegou aqui para mim, ó. ID 0, código, nome e URL, tá? O que ele vai fazer? Vai converter isso aí para JSON. Tá aqui, ó. Vou pressionar Ctrl F7 nesse JSON. Ponto to string. Aí o meu objeto JSON. Tá? O que é que ele vai fazer agora? Ele vai adicionar um par nesse objeto JSON. Vou de novo analisar o meu objeto JSON aqui, ó. Ctrl F7. Ponto to string. Ó, modificado pelo servidor. Tá? E agora ele vai retornar esse objeto JSON para mim. Então eu vou pressionar aqui para continuar. Aqui, ó. E como retorno, ele mandou para mim de volta o mesmo objeto banco, mas agora modificado pelo servidor, tá? Finalmente nós temos esse cara aqui, ó. É um get, passando dois parâmetros, agora com um div, que é uma divisão, né? Então vamos mudar de novo aqui para get. Vamos passar aqui o div. Eu quero dividir 50 por 2. Resultado 25. Agora eu quero dividir 50 por 0. Vai acontecer um erro aqui. E ele retorna um objeto com um erro aqui, ó. Já é automático do framework, esse é o objeto que ele retorna, tá? O nome da classe, itens, o código de status foi 500, erro interno no servidor. Aqui, ó. A razão, erro. A mensagem que aconteceu lá, né? Então, não se pode dividir por 0 e os dados que vieram nulos, tá? Se eu mandar 50 dividido por E, vamos ver o que vai acontecer. Outro erro. Ó. E convert error. Não é um valor inteiro válido, tá? Então, nos outros servidores nós tivemos que fazer todo um tratamento de retorno de objeto com erro, né? Nesse daqui, a gente não vai ter muita preocupação com isso, já está basicamente pronto para a gente utilizar. Finalmente, nós vamos analisar esse cara aqui, ó, Articles CRUD Server, e é baseado nele que nós vamos construir o nosso servidor, tá bom? Então eu vou copiar isso daí, deixa eu matar aqui esse servidor, vou abrir ele aqui, abrir. Opa, abrir não, né? Tem que selecionar o cara aqui. Pronto.
Agora sim ele está aberto. Esse exemplo aí, tá? Dentro de bin, você precisa colocar essa fbclient.dll, tá bom? E ele vai utilizar de data esses caras aqui, ó. Deixa eu ver qual dos dois ele vai usar. Deixa eu abrir esse data module principal aqui. Aqui, ó. No meu caso, como eu tenho o Firebird 2.5 instalado, eu descomentei para ele utilizar esse FB25. Tá? Caso você tenha o Firebird 3, você altera isso daqui para ele utilizar o FB30. Os dois bancos estão aqui, ó. Tá? Então ele automaticamente vai atrás desse banco. A única coisa que você precisa fazer é na pasta bin, onde está o executável, colocar esse fbclient.dll, coloca logo esse fb embedded também para garantir. Então vamos lá, eu vou analisar ele mais rapidamente, não com muitos detalhes, porque eu vou aproveitar este projeto para fazer o nosso servidor. Então a gente vai de fato trabalhar em cima dele com mais calma, tá? Comecemos então analisando o código do projeto. Então ele tem lá o begin, né? No begin ele chama o run server, passando a porta 8080. O run server ele está definido logo aqui acima, ó. Tá? Então ele vai colocar uma mensagem para o usuário, define a porta, ativa o servidor e pronto. É isso que tem no nosso arquivo principal, tá? Daí ele tem um data module. Ele tem o web module dele, né, que é esse aqui. No web module ele precisa colocar o controller dentro do engine, tá? Ele também coloca esse coarse middleware, e também coloca o compression middleware, tá? Coloca esses dois carinhas dentro do engine, tá? O controller é importantíssimo, se ele não tiver no engine não vai funcionar as rotas, tá? Daí ele tem um data module. No data module ele tem uma conexão com o Firebird, nesse caso aqui. Essa conexão está sendo definida aqui atrás, né? No connection before connect aqui, tá? Então ele aponta para o arquivo lá que eu já mostrei para você. E além disso, ele tem uma query, ó, fd query. Essa query ela vai ser utilizada para fazer consultas nessa tabela articoli, é artigo em italiano, tá? E ele tem esse componente que é o update SQL. Esse componente que ele vai utilizar para fazer o CRUD, né? Inserir, alterar e excluir, tá? A outra operação será executada pela query. O inserir então vai ser feito aqui, ó, a partir desse insert SQL, aqui, insert into articoli e de codice descrizione prezzo, tá? Italiano tá bom, né? Então é para inserir dentro da tabela artigo o ID, o código, a descrição e o preço com base nesses valores que serão passados aqui, nesses parâmetros. E ele retorna o ID já dentro do ID aqui em cima, né? Dentro de um parâmetro ID, tá? Isso aqui só pode ser utilizado pelo Firebird, ok? Senão vai funcionar com o MySQL. A mesma coisa ele coloca no delete. Tem uma instrução padrão para o delete, onde ele coloca um where id igual a old id. E tem um para o modify SQL aqui, ó, modify SQL, que é o update. Update artigo, daí ele seta cada campo o where id igual a old id e ele retorna o id aqui também para o Firebird, tá? Muito bem. Ele vai ter aqui essa classe Business Objects, onde ele tem uma classe base, ó, tá? Nessa classe base ele colocou o ID, então todas as outras classes que herdam dela não precisa ter o ID, segundo essa lógica dele aqui, tá? E ele tem três métodos interessantes, que é um check insert, check update, check delete, é uma validação antes de inserir, antes de alterar e antes de deletar. Legal isso daí, né? Então ele cria a classe artigo, herdando dessa classe base aqui, ó, BO Business Object, tá? Ele já coloca o nome desse cara aqui para lowercase, nós vimos para que serve esse atributo lá na documentação, né? E o artigo tem preço, código e descrição. Veja que
o nome dos campos estão diferentes dos nomes que está na tabela, né? O nome da tabela está em italiano. Daí onde é que ele mapeia? Ele mapeia aqui, ó. MVC column, códice. Códice está em italiano na tabela. Vai ser o meu code aqui. Descrizione tá description em inglês aqui. E prezzo tá price em inglês aqui. E eu ainda adicionei um outro aqui, ó. Eu quero que esse carinha aqui desça no JSON, quando ele gerar o JSON, eu quero que ele gere com código minúsculo, tá? Códice no banco de dados, code para o Delphi, no JSON eu quero que ele desça código. Isso aqui nos dá muito poder de trabalho, tá bom? Ok, aqui embaixo ele gera aqueles métodos, né? Então, como eu estou herdando esse cara aqui, ó, de base BO, e esses métodos são virtuais, eu implemento os métodos aqui embaixo, tá? Esses métodos eles estão aqui, ó, devidamente implementados. Eu tenho o check delete, se o preço for menor que 5 ele não vai deletar. Eu tenho um check insert, então ele faz aqui uma verificação para verificar se o código está dentro de um determinado padrão. E eu tenho um check update, se o preço for menor que 2, menor ou igual a 2, ele vai gerar uma exceção. Perfeito. Daí aqui, eu tenho o controller. Primeiro eu tenho um controller base. Esse controller base é ele que está herdando de MVC controller, tá? Para que serve esse controller base? Esse controller base é quem vai pegar a conexão do data model e vai fazer o vínculo da conexão com o serviço. O serviço, eu vou já explicar o que é. É dentro do serviço que a mágica em relação ao banco de dados vai acontecer, tá? Isso também já é muito utilizado nos servidores, lá no PHP, no Node, no Java, no C#, tem algo parecido com isso aqui. Nós temos uma classe que é responsável por chamar o banco de dados e fazer a execução do update, do insert, né, do delete, enfim, para lidar com o banco de dados. Então, nós temos um service aqui para isso, tá? O controller, ele faz o controle das rotas, ele recebe o objeto que vem do cliente, converte esse objeto para um objeto Delphi. Daí, quando esse objeto precisa ser passado para o banco de dados, ou se ele precisar consultar o banco de dados, ele pede para o service fazer isso. E esse controller base aqui, ele vai servir para isso, né? Para vincular a conexão que está no data model com o serviço, tá? Para isso que ele está servindo, basicamente para isso. Dentre algumas besteirinhas a mais que tem aqui, nós inclusive nem vamos utilizar esse controller base, tá? Vamos diretamente então para o controle do artigo aqui, ó. Eu tenho então algumas rotas, né? Minha rota padrão é articles, daí eu tenho um get articles, que é um get normal. Quando ele chamar articles, ele já vai atrás do get articles, tá? Se ele chamar a rota passando o ID, ele vai pegar o artigo pelo ID. Se ele chamar a rota com delete passando o ID, ele vai deletar o artigo com base nesse ID. Se ele chamar o put com o ID, ele vai alterar. Se ele chamar o post sem parâmetros, ele vai inserir. E tem uma opção aqui, book, que é onde ele envia uma lista de artigos, e essa lista de artigos vai ser inserida no banco de dados. Interessante também essa opção. Esses métodos estão implementados logo aqui embaixo, olha. Esse aqui, createArticle, é o método post, tá? O que a gente faz? A gente pega o artigo diretamente do campo, ó, ok? Do campo não, do corpo da requisição. Só que o MVC Framework, ele tem essa jogada bem legal aqui, ó, corpo como. E aí você passa aqui a classe que você quer e ele automaticamente converte isso daqui para o objeto Delphi, né? Excelente, tá? Já se for uma lista que o cara está mandando, como nesse caso aqui, ó, o book, que é o create articles. O create articles, nós fazemos algo parecido, mas é body as list of. Daí ele pega a lista que veio aqui e já converte para um object list aqui do Delphi, tá? Daí o delete. Aqui ele fez um controle de transação para você ver como é que funciona, né?
ele pega aqui o artigo de acordo com o ID que foi mandado, depois ele chama o método delete passando esse artigo como parâmetro, tá? Daí a gente tem o getArticles, onde ele chama o getShow dentro do service, tem o update, onde ele manda o ID, e a gente, depois que pegar o artigo do corpo da requisição, manda atualizar esse cara aqui com o serviço, ó, tem um update dentro do serviço. E finalmente nós temos o getArticleById, pegar o artigo pelo ID, tá? E ele sempre vai renderizando aqui para mandar para o cliente, né? Então, como eu mencionei, estou passando um pouquinho mais rápido aqui, que a gente vai ver isso aqui passo a passo, construindo o nosso próprio servidor. Bom, falta a gente ver o serviço, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o getArticles. O que é que ele faz? Ele pega um getAll de dentro do getArticles service. Eu vou clicar aqui, vou pressionar o Ctrl e clicar em cima desse getAll. Daí ele entra dentro de service, tá? Dentro de service, o que é que ele faz? Ele utiliza o dsArticles que está no data module. Data module, dsArticles é a query, tá? Então, voltando lá no service, ele passa um select all from artigos e retorna isso daqui, ó. Tá? Ele retorna articles.asObjectList, passando esse tsArticle aqui, e isso aqui automaticamente já vai ser convertido aí para JSON para retornar para o cliente. Mas você vai gostar mesmo de ver como é que ele faz a inserção e a alteração, tá? Então, por exemplo, aqui no post, aqui ó, que é o createArticle. No createArticle ele chama o getArticleService.add. Vou entrar nesse cara aqui, ó. Ele vai navegar para o serviço e tá aqui o add. O que é que ele faz aqui? Aqui eu vou explicar um pouquinho de mais, com um pouco mais de calma para você entender plenamente o que está acontecendo, tá? A primeira coisa, ele chama o método checkInsert da classe do artigo. Esse método a gente já viu, né? Ele vai, vou pressionar aqui, segurar o Ctrl e pressionar, clicar em cima dele. Ele vai só verificar se o código está dentro desse padrão aqui, tá? É uma espécie de validação antes de inserir, tá bom? Voltando lá no serviço, passando daqui, ó, ele vai chamar o command do FireDAC. Deixa eu fechar todas as outras páginas aqui e abrir apenas o data module, tá? Esse cara aqui, ele pode retornar um command, tá bom? E é o que está acontecendo aqui, ó. Primeiramente, eu declaro esse command aqui em cima, que é um FireDAC Custom Command, tá bom? Daí, ó, do updateArticles, que é esse cara aqui, ó, updateArticles, eu quero pegar o comando de inserção dele. Qual é o comando de inserção desse cara aqui? É esse aqui, ó. Tá? Então, ele está pegando isso aqui e está guardando aqui, ó. Tá? Isso aqui agora está guardadinho aqui. Daí, olha só a jogada do MVC Framework, ó. Ele tem o Object to Parameters, objeto para parâmetros. E como é que funciona isso? Você passa os parâmetros desse cara aqui. Quais são os parâmetros desse cara aqui? São esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E tem 5 parâmetros, tá? Você passa para ele o objeto que você está trabalhando, o objeto que você recebeu aqui, ó, o artigo, tá bom? E você passa para ele um prefixo. Aí o que é que ele vai fazer usando o RTTI? Ele vai pegar cada item que está nesse artigo, tá? Então vamos entrar aqui só na classe artigo de novo, para a gente ver quais são os itens aqui, ó. Vou passar essas propriedades para lá, para explicar para você o que está acontecendo, passar para cá. Tá? Daí vamos dizer que aqui em código veio o valor C025. Aqui em descrição veio A e aqui no preço veio 125, tá? Então como é que ele faz aqui, ó? Dentro desse método, ele procura por cada campo do artigo, então ele vai lá, código
Tá, tem um parâmetro chamado código. Lembre que ele passou um prefixo aqui, ó, new, tá? Então ele vai procurar pelos parâmetros que começam com new, mas ele vai desconsiderar esse new aqui, tá bom? Então vamos lá. Code. Tem algum code aqui depois do new tracinho? Não é code, não é code, não é code, não é code. Tem não. Ah, mas espera aí. Esse code aqui tem um atributo, ó, codice. Será que tem codice lá? E dá, tem aqui, codes. Então ele pega o valor que está aqui em código e atribui para esse parâmetro aqui, ó, codice. Legal? Daí ele continua. Description. Tem description lá? Provavelmente ele já verifica se tem um atributo. Descriptioner. Tem descriptioner? Tem descriptioner. Então ele pega esse valor aqui e já atribui para esse cara aqui, ó, que está dentro do dataset, ok? Ok, daí ele vai atrás do preço. Tem preço lá? Tem. Daí ele atribui esse preço aqui nesse campo aqui, tá? Depois de tudo isso, né, depois que ele faz todas essas atribuições que estão acontecendo aqui, ó, ele executa, tá? E nesse momento esses dados serão inseridos no banco de dados. A mesma coisa acontece no delete e a mesma coisa acontece no update. Né? Sendo que no delete ele vai pegar o comando de deleção e no update ele vai pegar o comando de atualização, tá bom? Ok. Observe que neste caso nós não precisamos de um ORM, né? Com o REST-DW, ou nós teríamos que trabalhar diretamente ali com os componentes do FireDAC, né? E gerar as nossas SQLs manualmente, mas tendo que criar algum tipo de atributo para mapear as nossas classes com as nossas tabelas, né? Nós vamos ter que fazer alguma coisa parecida com isso, tá? Ou então a gente teria que partir para utilizar um ORM, né? O que poderia complicar um pouco as coisas. Aqui não, aqui já está em casa, tá? Você já faz dessa forma que ele está fazendo aqui, ó, e vai funcionar tranquilamente, tá bom? Vamos fazer um teste. Eu vou executar isso aqui. Ele está ouvindo na porta 8080. Vamos ver quais são as rotas que eu tenho que utilizar. Tem que abrir o controller para eu ver. Articles. Ctrl C. Deixa eu navegar aqui para cá. Aqui, ó. Ele já carregou os artigos. Veja que nesse caso aí não são artigos de jornal, de blog, né? São artigos para venda, como se fossem produtos, tá? Então eu tenho aqui alguns produtos. Olha no último aqui, olha. Já foi o que eu coloquei, né? Muito bem. Agora eu vou tentar trazer esse produto aqui, cujo ID é 116, tá? Como é que eu faço? Artigo 116. E ele traz só esse produto aí para mim, ó, tá? Agora eu vou tentar alterar esse produto. Vou colocar ele aqui, ele é o 116, vou alterar para teste T2TI Albert. Daí eu tenho que chamar um put para alterar, né? O put ele espera um atributo, deixa eu ver aqui. O put ele espera o ID também, tá? Nesse caso aqui. Então vamos lá, vamos mandar. Mandei. Ele mandou aqui um objeto para mim informando que deu certo, que o artigo foi alterado, tá? Então eu vou consultar de novo o 116 e ele deve voltar como teste deste Albert aqui embaixo. Consultei, tá aí, teste deste Albert, tá? E agora eu vou inserir um artigo novo. Não vou colocar ID. Vou colocar aqui C777. Posso até forçar uma exceção, posso colocar esse código aqui num padrão que ele não está esperando. E aqui vou colocar teste Fênix. Vou tentar mandar isso aí num post. Mandei. Not found. Ah, tá. Not found por quê? Porque o post,
ele não espera parâmetros, tá? E aqui eu estou mandando um parâmetro. Então, deixa eu tirar esse parâmetro. Mandei. Ele parou com uma exceção, né? Informando que o código tem que estar nesse formato aqui, ó. Certo? Isso aí aconteceu onde? Aconteceu dentro da minha classe no momento de checar a inserção, ó. Tá? Então, deixa eu colocar aí dentro do padrão que ele quer, C000, mandei. Violação de chave primária. Ok, então vamos alterar aqui para C958, manda. Agora sim, deu certo, tá? Vamos verificar se deu certo. Eu vou dar um get nos artigos. E o último artigo que está lá embaixo deve ser o que eu inseri agora, né? Vamos ver se é. Tá lá ele, ó. Teste Fênix, tá? Muito bem. Então, esse cara aqui nós vamos tomar como base agora para construir o nosso servidor, tá? Vamos construir a tela banco completa para você testar com o que foi feito, a tela banco lá com a telinha de erro e o filtro lá no footer utilizando o provider, tá bom?